Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou no meio do trigo o joio e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar. Também o joio apareceu. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei também, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia em seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm fazer ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhes falava sem usar as parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar as coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá nos fins dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos que os fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Depois o lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bom que o primeiro ouvido que está pertinho desta palavra é o meu, né? Então tudo começa por quem está proclamando a palavra. Por mim que hoje anunciou essa palavra, eu já tenho que ficar atento, né? Porque ela vai se cumprir na minha vida. Então cada um de nós que ouvimos essa palavra no dia de hoje, existe um velho ditado que diz, né? Põe a sua barba de molho. Para que a gente saiba que no dia do juízo, no dia que o Senhor voltar, nós que ouvimos essa palavra, já temos em mente como vai ser o julgamento. Nós já temos dentro de nós, dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, nossa vontade, nosso desejo, aquilo que já vai acontecer. Porque o reino de Deus não tem nada escondido.
tudo, Jesus está dizendo, tudo nos é revelado pelas parábolas, pelos ensinamentos de Jesus, para que a gente, ouvindo, a gente toma consciência. É como um pai que vai educando o seu filho. Não põe a mão aqui, não põe a mão ali, não faça isso. Nossa mãe nos ensina, né? Não faça isso, você pode machucar. Cuidado, não coma isso, pode te fazer mal. Né? E a gente vai sendo educado. Deus também vai colocando os limites para a gente não ser joio neste mundo. Jesus vai mostrando, olha, o joio está aí. E ele vai entrando, e ele vai enraizando, vai crescendo e vai tornando uma árvore grande. E vai misturando no meio do trigo. Só que o joio, ele é uma semente escura. Uma semente mais escura do que o trigo. O trigo é branco e o joio é mais escuro. Então, quando a pessoa mistura, às vezes, o joio no meio do trigo, o joio tem também uma amargor amarga. Eles fazem pão de joio? Fazem, sim. Dá pão? Dá. Mas um pão amargo. É uma variedade, talvez, do trigo, mas que ela amarga e também escurece a farinha. Ela não fica tão bonita. Então, quando nós vamos também deixando o joio entrar em nós vamos desfigurando o nosso rosto, nosso jeito de ser, nosso jeito de falar, né? As palavras que saem às vezes amarga, né? Porque Jesus disse que nós falamos aquilo que está dentro do nosso coração. Se o joio vai aninhando dentro de nós, a gente vai tornando também amargo com a nossa vida, né? Vai perdendo a esperança de ver as coisas belas. A gente já não começa a enxergar as coisas bonitas, né? A gente já começa a ver trevas, escuridão, só sofrimento. A gente fica parado nos sofrimentos da vida, nas tristezas da vida, fica remoendo só coisas ruins, porque o joio faz isso com a gente, o mal faz isso com a gente, né? Que a gente senta às vezes para contar só as desgraças e não as vitórias de Deus. Eu me lembro quando eu cheguei na Canção Nova, a gente foi na época era nosso pré-discipulado hoje, e lá tem dentro da nossa formação, tem um momento da história da salvação, que a gente vai sentar e vai escrever todas as tristezas, tudo que aconteceu na minha vida, né? E a gente vai escrevendo, contando a nossa história num caderno. A gente vai escrevendo, desde de que você lembra. Coisa que você não lembra, você pergunta para sua mãe. E aí você vai depois descrevendo. Depois você vai rezar sobre aquela situação, né? Perdoando aquele passado. Perdoando aquela história. Santificando aquela história, porque nós não vamos consertar o passado, mas nós vamos santificá-lo com o tempo presente, com o dia de hoje. Por que nós celebramos hoje? Por que nós estamos aqui? Primeiro, o sentido primeiro do domingo é a Páscoa. Passagem da vida velha para a nova. O sentido de nascer de novo. O passado em Deus não tem mais poder, mas torna presente. Por isso Deus faz com que o nosso passado seja santificado pelo presente que nós vivemos. Então, quando nós começamos a perdoar o passado, a nossa história, nesse tempo de formação, nós começamos a atualizar a nossa vida em Deus. Ela torna uma vida santificada. Aquele passado já não é mais motivo de condenação, porque se tem pecado, a gente confessa.
Mas se tem uma história que marcou a minha vida negativamente, eu vou perdoá-la. E o perdão me dá a graça de fechar aquela ferida, aquela dor da minha alma, aquela situação que eu não compreendia, né? Por exemplo, meu pai me deu para uma família, para mim morar com uma família. Eu compreendia isso? Não, eu era criança, não ia entender. Mas se eu ficasse remoendo essa história, ela ia tornar um peso, só uma dor na minha alma, e que nunca resolveria. Eu vou entender por que uma pessoa toma uma atitude assim? Não. Uma criança vai entender? Não. Você vai entender porque alguém te abandonou, alguém te traiu, te enganou, te mentiu? Não. Por mais que eu fosse um homem perfeito, diante de Deus ainda sou imperfeito. Mostra para a minha leitura de hoje. Eu vou compreender as dores da minha alma, do meu sofrimento, das pessoas que fizeram, que às vezes te roubou, que matou alguém da sua família, né? Vou compreender essa doença que chega agora diante de nós? Não. Não dá para compreender tudo. Por mais que eu tenha formação, por mais que você é formado, que você seja médico, engenheiro, ou tenha alguma profissão que você estudou, fez mestrado, doutorado, é PhD, nós não vamos entender todas as coisas. Nossa compreensão ainda é limitada diante de toda a riqueza. Mas quando a gente perdoa, a gente consegue destruir aquilo que nos destruía. Às vezes nós vamos precisar, como está na segunda leitura de hoje, dizendo, até de gemidos inefáveis. Quando me faltam palavras, que eu não sei mais como expressar a dor na minha alma, aí vem os gemidos inefáveis, que a renovação usa, que nós usamos, né? A oração em línguas. Porque vem da alma. A minha alma, o Espírito que está em mim de Deus, porque o Espírito Santo é Deus em nós. Jesus é Deus conosco. Mas o Espírito Santo é Deus em nós. E Ele estando em nós, Ele vai suscitar na nossa alma esses gemidos inefáveis. É só a oração em língua? Não. Quando nós choramos também, são gemidos inefáveis que nós não compreendemos. Por isso o dom de lágrimas, né, que o Márcio Mendes escreveu, é um dom de chorar na nossa alma com gemidos que às vezes a gente não compreende. A pessoa às vezes está chorando compulsivamente, a gente não entende o que ela está dizendo. Mas Deus compreende, Deus entende esses gemidos da nossa alma de tristeza, de dor. Como muitos estão perdendo os seus pais, né? Perde mãe, irmão, filhos, nesse tempo. Às vezes a dor é tão profunda, até mesmo por essas mortes que acontecem em muitos lugares, que os filhos saem de casa e uma bala perdida acaba atingindo e matando, ou no assalto. Qual é o gemido da alma de uma mãe diante de tudo isso? De um pai, de um irmão, de uma namorada, de um namorado, de alguém que ama aquela pessoa. É o gemido inefável da alma. Do grito da alma. Mas também quando a gente está alegre, né? Quando a gente está feliz, a nossa alma canta de alegria, né? Até aquela risada gostosa, né? Parece que a gente está falando para o céu, muito obrigado, que alegria, que júbilo, né? E a gente vai rindo de todas aquelas coisas que aconteceram, que antes era tristeza e agora tornou alegria. Que antes era sofrimento, decepção, derrota, fracasso, e você olha para a história e você conta ela com alegria, são gemidos inefáveis da alma também, que vai dar júbilo a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque eu consegui vencer isso. Ai, que alegria, que júbilo, que louvor, né?
quando a nossa alma também sorri de alegria, com gemidos inefáveis, que a gente nem compreende. E a gente canta, a gente coloca para os outros, a gente conta a história, porque os gemidos inefáveis nos faz dar júbilo, de alegria, e que a gente nem compreende de onde vem, né? Mas vem do interior da nossa alma. Alegria, que é um gemido inefável de Deus que está dentro de nós, do Espírito de Deus, que nos dá também esse acalento de alegria. Então Deus também faz suscitar dentro de nós, por isso Jesus hoje mostra como o reino de Deus vai acontecendo dentro de nós. É uma pitadinha que foi entrando devagarzinho pela Eucaristia, pela palavra de Deus, pelo salmo, pelos cânticos, pelos momentos que você ouviu alguém proclamar esses júbilos, né? Que as pessoas contaram as vitórias de Deus para você, as riquezas de Deus, né? Então, é uma pitada que vai entrando numa porção nossa e vai fermentando a nossa massa. Jesus diz também é como uma semente pequenininha que caiu na nossa vida, como fala hoje, da mostarda, né? Que é uma de todas as menores sementes. E ele disse, olha, é como uma sementinha de mostarda que é pequenininha, que caiu no seu coração e de repente você torna uma árvore frondosa. E que todo mundo quer aninhar no seu coração, né? Parece que quando a gente mais vai vivendo em Deus, mais pessoas vão chegando. Mais pessoas vão chegando e vão se aproximando, quer entrar na sua casa, quer te pedir as coisas, todos telefonam para você, pedindo um conselho, pedindo uma ajuda. E de repente você torna um lugar agasalhador de almas, né? De todo jeito. Aí às vezes você está dormindo, está lá no maior sono, o telefone toca para pedir um auxílio, né? Porque você torna essa pessoa que agasalha as almas necessitadas. Então, Jesus está mostrando hoje como tudo isso acontece para que a gente saiba que o reino de Deus está acontecendo em nossa vida. E cada vez que você vai vivendo essa riqueza, você vai tornando-se mais santo, mais santa, mais de Deus, mais cheio, mais habitado das virtudes e graças do céu. Então, a cada domingo, Deus nos reúne aqui para a gente ser mais santo, para você tornar mais santo, mais santa. Então, cada domingo que você levanta, cada dia que você vai, faz a sua oração, Deus está colocando uma pitada de santidade dentro de você, para que todo o passado seja santificado neste amor de Deus, na glória de Deus, nas alegrias do céu. Que bom que esse domingo Deus nos reuniu para viver essa experiência. Dai-nos este alento. E se você precisa, use dos gemidos inefáveis de Deus. E Ele vai acalentar a sua alma em Deus. Porque Deus, mesmo no silêncio do seu coração, quando você está triste, Deus é capaz de ler o seu coração e as suas dores. Porque Deus entende os nossos gemidos inefáveis. Que bom, né? Que a gente tem um Deus maravilhoso, que cuida de nós, conforme mostra a primeira leitura de hoje, e que vem sempre em nosso socorro para acalentar a nossa alma, porque Ele nos ama. Fechamos nossos olhos, pedimos essa graça hoje, que o Senhor derrama sobre nós, nos dá a alegria de sempre saber socorrer nele os nossos sofrimentos. Buscar nele a força necessária para vencer. Que Deus nos dê a capacidade de cada dia mais de encher das alegrias do céu, do amor, da bondade, do carinho, do respeito, da dignidade, para que o joio vai sendo destipado. Porque à medida que você confessa, que você se arrepende, o joio é destruído, colocado em feixe e queimado. E a sua vida torna cada vez mais uma vida de santo, de santo.